pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos caminhando agora para fechamento dessa manhã do nosso terceiro dia do Congresso. Nesse momento agora a gente vai receber aqui o professor Kleberson Vieira, ele que vai falar para nós um pouquinho sobre os desafios do ensino de história na educação básica. O professor Kleberson, ele é graduado em História, Pedagogia, Filosofia, Ciências Sociais, Automação Industrial, Geografia, letras português, letras espanhol, é especialista em diversas áreas, tem mestrado em educação pela Universidade Católica de Petrópolis, é doutor em educação, possui pós-doutorado em política educativa, estudos sociais e culturais pelo CENID no México. Ele é professor efetivo de História na Secretaria Estadual de Educação do Paraíba, é professor efetivo de História na Secretaria Municipal de Educação de Nazarezinho, na Paraíba, e subsecretário de Educação também na mesma secretaria. Então, professor Kleberson, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela contribuição com o nosso evento para tratar de um tema muito importante voltado aí para a educação básica. Então, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor. Olá a todos, olá a todas. Eu sou o doutor Kleberson Vieira de Araújo e hoje nós vamos abordar a palestra Os Desafios do Ensino de História na Educação Básica, como atividade do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. É um prazer estar aqui com todos vocês para refletir um pouquinho sobre a história na educação básica. E refletindo sobre história, estaremos refletindo sobre a educação no aspecto mais geral, tendo em vista que muito daquilo que nós temos aqui na disciplina de história propriamente dita pode ser aplicada para outros diversos campos do saber. Vejamos. Nesse sentido, eu começo destacando que a história é fundamental para formar cidadãos críticos e conscientes. Se durante muito tempo a história foi meramente decorativa, acumuladora de nomes, dados, ah, enfim, datas, hoje a história ela é vista como a ciência que pega o fato histórico e estuda aquilo que foi dito e o que não foi dito, que monta opiniões. Essa é a história da contemporaneidade. Abordaremos aqui os principais desafios enfrentados no ensino básico de história, como eu já disse, e que se reflete em outros campos do saber. Esse tema é essencial para a sociedade brasileira e seu futuro. Não há como estudar história, estudar geografia, estudar filosofia, sem estudar pensamento crítico. Qual é a história que eu quero? Qual é a história que eu tenho? É a história crítica para hoje. Não há mais como a abordagem tradicional como sendo o principal meio para se estudar a história. É raso, é pouco. Nós precisamos de mais para o ensino de história contemporâneo. Bom, e agora falando especificamente sobre história, durante muito tempo, a história foi vista como meramente decorativa. Isso levou durante muito tempo ao desinteresse pela disciplina de história. Então, o que era história? Era decorar nomes, fatos, Tiradentes, Dom Pedro, ditadura, Revolução Francesa, então, e datas, 1789, 1964, 1808, 1822. Então, durante muito tempo foi a isso que o aluno de história se dedicou, a ver fatos históricos, nomes de personagens históricos e datas.
e datas. Então, isso acabou levando o aluno a repudiar a disciplina. Não se via o aluno que dissesse: "Eu gosto de história". Gostar como? Diante desse contexto. Então, era uma história distante da realidade, com os alunos viam a história como algo irrelevante. E era até justo que assim fosse, né, porque era uma ciência que não colaborava muito com o conhecimento de vida desse aluno. História tinha, e ainda tem, né, memorização excessiva, como ensino tradicional que prioriza datas e nomes sem contexto. É a data e o nome, Tiradentes, Danton, Robespierre, enfim, personagens sem contexto e sem nenhum significado para alunos e alunas. O conhecimento para o aluno e para a aluna, ele tem que ter significado, senão não constrói. Tenha certeza disso. E aí vem o resultado da pesquisa alarmante. 60% dos alunos consideram a disciplina de história como chata. E isso é normal? Diante desse contexto aqui, até que é. Mas a pergunta que fica é o seguinte: e o que é que eu, professor de história, posso fazer para mudar essa realidade? A realidade está posta. É a realidade de uma reflexão sobre uma história que não é aquela que nós queremos. Como é que eu mudo essa realidade? Vamos ver, vamos ver. Bom, os alunos apontam o conteúdo como sendo extenso e o currículo fragmentado. Existe uma sobrecarga de quê? Eventos, personagens, datas que dificultam o aprendizado. O aluno vai achar isso tudo muito chato, porque não é palpável. Não é palpável. E eu não tenho como saber qual o impacto, por exemplo, da história de Dom Pedro na vida desse rapaz ou dessa moça, dessa criança, desse adolescente. A reflexão era, e ainda é em alguns casos, limitada. Dificuldade de aprofundar temas. E dá tempo aprofundar. Na sociedade do tempo, onde nunca na história tivemos menos tempo, nos falta tempo para tudo. E como é que eu vou ter tempo para refletir, aprofundar? Não, vou ficar aí no conhecimento raso. Vou ficar no personagem, no evento e na data. Porque o tempo para refletir, ele não existe. Isso é um problema para a sociedade do tempo resolver, né? E aí nós ficamos na abordagem superficial. Questões complexas sendo tratadas em resumos, mapas conceituais. Eu entendo que em alguns casos o resumo é ok, é necessário. Eu entendo que o mapa conceitual é bonitinho, organizadinho e visual, mas a questão que eu trago é: eles são suficientes? Até que ponto? Até quando? São coisas aqui a discutir, né? São coisas a discutir. Bom, mas se a dificuldade de aprofundar a história ela é muito grande, também falta aí muita coisa para além disso. Falta recursos, recursos didáticos adequados. Aqui eu vou abordar assim, ó, materiais defasados, livros com a visão eurocêntrica e pouco críticos. Mas nos casos que nem livro tem. Quantas escolas onde vocês que estão aqui assistindo essa palestra trabalham,
Não tem livro. Não tem biblioteca. Não tem livro didático. Se tem, não tem para todo mundo. E aí? Como é que nós resolvemos esse dilema? Não tem papel, não tem TV, não tem data show. Se tem, tá queimado. Ou não tem quem monte. Ou então você leva uma aula todinha. Você tem uma aula de 50 minutos. Você gasta 30 montando o equipamento. Na hora de usar, o equipamento não funciona. Você perdeu a aula. Poucas fontes primárias. História se faz com fonte primária. História que o aluno aprende se faz com fontes. Se não é decorar. Se não é guardar fatos, nomes, datas, né? Existe um uso limitado de documentos históricos reais na sala de aula. Algo que acontece na Olimpíada de História. A Olimpíada Nacional de História do Brasil. Esse ano nós estamos na 17ª Olimpíada. E a Olimpíada traz essas fontes. E eu desafio todo mundo que está aqui assistindo essa palestra. Um aluno que tenha entrado na Olimpíada de História tenha saído do mesmo jeito. Não sai. Ele se envolveu um pouquinho, ou muito, e ele saiu de lá com outra visão de história. Porque ele foi historiador na prática, ainda que seja no percurso da Olimpíada de História. Ainda que ele tenha saído na segunda fase, terceira fase, não importa. A experiência marcou. Digo isso porque eu já tive alunos que foram marcados pela Olimpíada de História. E qual é a explicação disso? É um ensino diferente. É a contextualização, a pergunta rápida, mas um textão ali para você entender, contextualizar. O documento histórico para você traduzir. A resposta que não está ali, é você que tem que produzir a resposta. Isso é a história sendo feita de forma real. É o aluno historiador, é o aluno protagonista. É o uso da fonte primária. Bom, mas na nossa escola falta tudo isso aqui e falta tecnologia. A maioria das escolas, aqui é uma coisa incrível, a maioria das escolas não tem laboratório de história, a maioria das escolas não tem laboratório de informática, quiçá de história, o que seria um sonho. Laboratório de história nas escolas da educação básica, um sonho, que eu gostaria muito de ver, né. Como seria a transformação do ensino de história se nós tivéssemos laboratórios de história na sala de aula? Seria algo muito interessante. Fiquei muito curioso com essa colocação aqui. Bom, só que todo o processo do ensinar, do fazer diferente, do fazer transformador, ele vai passar pela formação e valorização dos professores de história. Um professor que dá aula diferente, que se doa para aquilo que faz, é um professor valorizado, que recebe um salário digno, que tem informação adequada, que tem tempo para formação, que tem tempo para produção de sua aula, para produção. Não é só para planejar, é produção. É algo além do planejamento. É a super aula. Só que a super aula demanda tempo. Demanda tempo. Bom, então, formação e valorização dos professores de história. Primeiro, salário e condições. Baixo salário e ambiente de trabalho precário não dá condições para um professor realizar uma boa aula. Porque se o salário é precário, ele vai ter que dar aula em 2, 3 escolas e ele não vai dar conta. Porque ele não é um super-herói da TV. E o ambiente de trabalho tem que ter material, tem que ter alunos que queiram assistir a aula, tem que ter uma quantidade de alunos adequada, tem que ter o equipamento adequado, né. E aí vai mudar a sistemática da educação todinha do Brasil. Falta de tempo na sociedade do tempo, pouco tempo para planejamento, pouco tempo para atualização, todo mundo cada vez mais cheio, cada vez mais ocupado,
cada vez com menos tempo. Número 3, incentivo insuficiente. Quem é que apoia o professor? Professores relatam falta de apoio. De quem? Do governo, das escolas, dos pais, dos alunos. Sobrou quem nessa lista? Muitas vezes os professores estão sós. Eles desistem. E aí vão decorar nomes, datas, eventos. Ou nada mesmo. Eles desistiram. Isso eu estou falando de história. Mas tem muito professor desistindo aí em matemática, em geografia, pelos fatos que a gente já apresentou aqui. Serve para a maioria das disciplinas. Não tenham dúvidas disso. E aí nós temos ainda mais situações que são levadas ao contexto escolar, como a politização do ensino e a disputa de narrativas. Quem aqui não conhece, que é historiador, claro, que está assistindo essa palestra, obrigado por estar aqui comigo. Quem não conhece a Guerra do Paraguai? Solano Lopes, herói ou destruidor do Paraguai? Duas versões. Depende de quem está no poder. Se quem estiver no poder quiser que Solano Lopes seja herói, ele é o herói da vez. Se não, quem está no poder é bandido. E aí o ensino vai mudando. Se for ditadura, por exemplo, aqui no Brasil, se for a direita que estiver no poder, a direita vai atenuar a ditadura. Se for a esquerda que estiver no poder, aí ele vai combater a ditadura. Visões ideológicas mexendo com a história. Então, a história e todos os campos do saber são manipuladas, ou se tenta fazer isso ao longo do tempo. Tentativa de distorcer o conteúdo da história, o conteúdo histórico. Temas sensíveis. Como tratar temas sensíveis na sala de aula? Aborto, sexualidade, drogas, violência. Nós temos dificuldade de discutir assuntos polêmicos. E aí? Podemos os ignorar simplesmente? Fazer de conta que esses assuntos e esses temas não existem? Temos o direito de fazer isso? Podemos correr o risco de tratar esses temas? Religião, num país extremamente religioso como é o nosso. Religiões de matriz africana na sala de aula. Dá para tratar? Dá para discutir? Sem correr nenhum tipo de risco? Pressão sobre os professores. Nunca na história se teve tanta pressão sobre os professores. Então, o aumento da pressão afetando a liberdade de ensino. O professor tem que ter cuidado com aquilo que ele vai ensinar. Caso contrário, ele vai receber visitas indesejadas. Outras coisas mais, que não cabe nem citar nessa fala. Há de se ter cuidado. Né? Há de se ter cuidado. Os problemas são muitos. E nós já comentamos alguns deles aqui nessa fala. Porém, como superar os desafios? Quais são as estratégias? Quais são as possibilidades? Quais são as dicas para enfrentar esse cenário aqui, que é um cenário bem conturbado e difícil? Precisa ser um verdadeiro herói para prosseguir diante de tantas dificuldades. Bom, mas o que é que nós temos que pode nos ajudar? Primeiro, as metodologias ativas. Acabei de mencionar a Olimpíada de História. A Olimpíada de História é um achado do fazer histórico. Como eu disse, eu nunca vi um aluno meu entrar na Olimpíada de História e sair do mesmo jeito. Ele sai melhor. Ele sai mais estudioso. Ele sai gostando mais de história. Tem uns que mais, outros que menos. Mas mesmo aqueles que a Olimpíada impactou bem pouquinho, mas impactou. É incrível. Incrível. Né? Então, metodologias ativas, projetos, debates e simulações que engajam, motivam.
Tecnologia e fontes. O aluno engajado, o aluno que gosta de história, que quer aprender história, é o aluno que trabalha com fontes históricas. Talvez, esse seja o maior ganho da Olimpíada de História. O uso de documentos históricos para fazer história. E tudo isso aqui, ó, passa pela valorização do professor. Um professor que recebe um salário digno e que tem condições de trabalho é um professor que produz mais e melhor. Qual a dúvida nisso? Não há dúvida nenhuma, né? E esse professor ele tem que passar por formação contínua, por apoio institucional, tem que receber um salário decente. É isso. Outra estratégia bem interessante é o uso da história local para ganhar a atenção do aluno. Então, conexões com a realidade local, regional, de alunos e alunas pode ser um grande incremento para ganhar a atenção desse aluno, para ganhar a atenção dessa aluna. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui de Nazarezinho, interior do estado da Paraíba. No passado, bandos de cangaceiros tomaram conta dessa região. Então é uma fortaleza do nosso lugar. Nós podemos estudar a história local através do fenômeno do cangaço. E aí eu posso ganhar a atenção desse aluno, dessa aluna, a partir de algo da história local. Bom, mas aqui nós temos uma discussão sobre uma nova história. E que nova história é essa? É a história que passa pela cultura das mídias. Dá para ignorar as mídias? Dá para dizer que as redes sociais não existem dentro de um contexto de aula? Ou dá para usar essas redes sociais e essas mídias para fazer história, para fazer educação? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Bom, Cici Bittencourt, uma das grandes personagens, das grandes historiadoras que se debruçam sobre ensino de história, ela aborda em sua temática que a educação, o ensino e a atuação do professor deve ser inserida nesse novo contexto tecnológico, que já faz parte do cotidiano escolar. Dá para dizer que a tecnologia não existe? Gente, já passou desse tempo. Não dá para ignorar mais tecnologia. Tem que usar tecnologia. Os atuais métodos de ensino têm de se articular às novas tecnologias, para que a escola possa se identificar com as novas gerações, pertencentes à cultura das mídias. Cultura das mídias, cultura das mídias. A mídia está aí, tem que ser utilizada. Ela está dentro da escola, fora da escola, no cotidiano, quando a gente acorda, quando a gente... Rede social. O que é que eu posso fazer com rede social para a minha aula? Pode pensar nisso, caro colega professor. Não tem como fugir mais disso. Sabe-se que a docência se caracteriza no individual e no coletivo. Nós estamos numa sala de aula com 30 alunos. É coletivo. Porém, cada um ali está aprendendo individualmente. Cada um está aprendendo o seu. Coletivo e individual. Olha que desafio interessante, né? Favorecendo as interações entre o professor e o aluno e o desenvolvimento da aprendizagem. Porém, nem sempre essas mídias estão presentes nas salas de aula, pelas debilidades que nós já mencionamos aqui. Os atuais métodos de ensino têm obrigação de se articular às novas tecnologias para que a escola possa se identificar com as novas gerações, pertencentes à cultura das mídias.
se identificar com as novas gerações. Se identificar com as novas gerações. Não ignorar. Não há mais espaço para ignorar as novas gerações. É daqui para frente. É do que nós temos para o que está por vir. E aí, por fim, conclusão. A importância de um ensino transformador. Vamos conseguir? Será que temos como conseguir? Para essa resposta eu não tenho pergunta, né. Para essa pergunta eu não tenho resposta. E para essa resposta eu não tenho pergunta. Eh, mas nós podemos tentar, não podemos nos furtar em tentar, né, o ensino transformador. E aí eu apresento aqui alguns passos. Primeiro, a compreensão do presente. Temos que compreender o presente para entender história, para estudar em qualquer escola do nosso país. A história ajuda a entender o mundo atual. Não há mundo atual sem entender história. História é presente, mas é passado e é futuro. História está aí nos 3 tempos: presente, passado e futuro. Qual é o principal objetivo de história? Formar o cidadão que conhece seus direitos, seus deveres, os erros do passado, os acertos do futuro. E para isso nós temos que valorizar a memória. Lembrando que a formação do cidadão passa pelo pensamento crítico. Sem ele não tem história. A memória ela valoriza a identidade e cultura nacional. E por fim, o futuro da nação depende da qualidade do ensino de história, de filosofia, de matemática, sociologia, língua portuguesa, da educação como um todo. Aqui algumas das referências que eu utilizei na formatação dessa palestra: Bittencourt, Bosch, Brodel, Cordeiro, Penteado, Schmidt, foram alguns dos textos que eu pesquisei e professores de história a quem eu tive acesso ao seu conteúdo crítico para a elaboração dessa breve palestra. Então, a palestra intitulada Os Desafios do Ensino de História na Educação Básica apenas traz a semente da discussão desse importante tema. Então, agradeço a sua atenção a essa nossa palestra e o convido a continuar no nosso evento. Tem muita coisa aqui a oferecer. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.